Irmão, Jeremias 39, eu vou ler aqui os versículos 17 e 18, para a gente meditar um pouquinho sobre ele, a história de Ebed-Meleque, o etíope. E a Bíblia diz assim: mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Então o Senhor está declarando aqui: eu o resgatarei naquele dia. O Senhor marcou o dia e a hora que Ele entra na nossa história para fazer uma transformação radical. Eu não sei quando foi o dia e a hora que o Senhor marcou, mas o meu dia e a hora eu considero que não foi quando eu nasci, eu considero que foi 26 de abril de 1998, que foi o dia que eu me batizei, e eu nasci de novo para o Senhor, apesar de que já éramos cristãos, mas aquele dia, eu considero que foi uma chave virada no meu coração. E talvez você tenha aí na sua memória o dia e a hora em que o Senhor passou pela sua história. Talvez você que não nasceu num lar cristão, mas teve um encontro com Jesus. E quando eu vejo essa expressão, naquele dia, o dia que o Senhor marcou, eu lembro da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela estava um dia comum, vivendo a realidade dela. Veio no coração, aprove a Jesus passar pela história dela. A Bíblia diz que lhe era mister passar por Samaria. Ele decidiu, ele sabia que ele ia passar por aquele caminho, que a mulher estava lá. Ele não encontrou ela por acaso, foi ele que decidiu ter um encontro com a história dela, assim como ele decidiu ter um encontro com a minha e com a sua história. E a partir desse dia nós somos transformados. E ele está aperfeiçoando ainda mais a obra. Então, o Senhor fala: naquele dia, declara o Senhor, eu o resgatarei. Você não será entregue na mão daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei, você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque confia em mim, declara o Senhor. A nossa existência ela é cercada de muitos temores. Nós somos inclinados a temer muitas coisas, porque o medo ele fala muito alto às vezes no nosso coração. O pastor no domingo aqui ele falou muito a respeito de fortalezas, e eu queria continuar falando de fortalezas. Porque quando eu olho para a Bíblia, irmãos, eu vejo que nós somos chamados para conquistar fortalezas. A história do povo de Israel é uma história de conquista de fortalezas. Quando o povo sai do Egito, e o Senhor guia o povo no deserto 40 anos, e o povo fica ali no deserto, quando o povo vai entrar na terra prometida, a primeira coisa que o povo faz é atravessar o Jordão. A travessia do Jordão, ela indica uma nova vida, ela indica o nosso novo nascimento. Ela indica o momento que nós entregamos o nosso coração para Jesus. A travessia do Jordão também é um símbolo de um processo de santificação. Então ela indica uma fase da nossa vida que nós entregamos nossa vida para Jesus, estamos nesse processo de santificação. Mas depois que passa o Jordão, a primeira cidade, ontem minha esposa e meu cunhado, aliás no domingo me fazia lembrar, a primeira cidade que o povo de Israel precisa enfrentar é a fortaleza chamada Jericó. Mas Jericó, a cidade fortificada, que era uma fortaleza, não foi a primeira e a única cidade. Jericó foi uma fortaleza destruída pelo Senhor, liderada a partir de Josué. Mas depois de Jericó, nós vamos olhar no texto mais para frente, que tem mais uma fortaleza chamada Hebrom. Hebrom também era uma cidade fortificada, que Deus deu como herança para Caleb. Caleb ele chega em Josué e ele fala: olha, o servo do Senhor Moisés me prometeu que me daria essa terra como herança, eu quero ir, eu quero tomar essa terra como possessão, e era uma cidade fortificada, era uma fortaleza. E Caleb estava com 85 anos, mas ele falou para Josué: eu estou novo como no dia que eu recebi a promessa. É a mesma força, é o mesmo vigor, é a mesma ousadia. E eu quero conquistar a minha promessa, não importa se são gigantes, não importa se é uma fortaleza, eu fui chamado para conquistar fortalezas, eu quero a minha herança no Senhor. E Hebrom não foi a última fortaleza, porque depois Davi também conquistou uma fortaleza chamada Jerusalém. Jerusalém ela ficava no cume do monte, ela era a fortaleza da cidade de Jebus, dos Jebuseus. Então Jerusalém também era uma cidade fortificada, uma fortaleza que Davi precisou conquistar. O que eu quero deixar para o meu e para o seu coração falando a respeito dessas fortalezas, para a gente entrar no lugar da promessa, é que a promessa de Deus na nossa vida, ela passa por conquistar fortalezas. Davi, ele fala
Depois, mais para frente, o Senhor é aquele que me cingiu de forças, que adestra minhas mãos para o combate. O Senhor é a rocha da minha salvação. Com Ele eu salto muralhas, com Ele eu despedaço os meus inimigos, eu os persigo, eu os venço, eu os derroto. Esse é o Senhor a quem eu sirvo, o Deus que me cinge de forças. Olha, a Bíblia diz em Provérbios que aquele que se mostrar fraco no dia da adversidade será realmente fraco. No dia da adversidade, nós somos inclinados a amolecer o nosso coração. Mas é no dia da batalha travada que nós precisamos levantar a cabeça, olhar para o Senhor e permanecer e perseverar na posição e na determinação que Ele colocou no nosso coração, da mesma forma que Caleb fez para conquistar a sua fortaleza. Existe alguma fortaleza à nossa frente que nós precisamos conquistar nesse momento? Assim como Josué conquistou Jericó, assim como Caleb conquistou Hebron, assim como Davi conquistou Jerusalém. Existe uma fortaleza que nós precisamos conquistar nesse momento. Não vai ser na nossa força, não vai ser na nossa capacidade, vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser na força do Senhor, porque do Senhor é a guerra. Nós precisamos entender e aprender a lutar na força do Senhor, e para a gente aprender a lutar na força do Senhor, nós precisamos renunciar a diversas situações, confiar inteiramente no seu poder e na sua palavra, e perseverar nas promessas que Ele liberou para o nosso coração. Josué confiou completamente na palavra de Deus, e quando o Senhor deu uma ordem e uma estratégia, ele cumpriu, e ele cumprindo essa ordem e essa estratégia, ele venceu aquela primeira fortaleza, de muitas que viriam, até eles tomarem posse completamente da promessa, até eles alcançarem a promessa. Aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, Ele não revogou, Ele não voltou atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a promessa de Deus e os milagres de Deus na nossa vida, eles não eliminam a necessidade do esforço, eles não eliminam a necessidade das lutas, e eles não eliminam a necessidade das vitórias. Eu já falei aqui uma vez, mas eu vou repetir para ficar claro para o nosso coração. Quando o Senhor instiga a sua vida, o seu coração para entrar numa batalha, é porque no mundo espiritual Ele já determinou a vitória. Quando o Senhor falou para Josué, vai e rodeia Jericó, é porque no mundo espiritual as muralhas de Jericó já estavam caídas. A despeito da diferença bélica, militar que existia de Israel para Jericó, a despeito de todas as impossibilidades que tinham ali. Mas existem algumas situações, como eu tenho dito aqui, que nós precisamos superar. O pastor falou muito a respeito de sofismas no domingo, situações que nós temos que superar, para aprendermos a ser conquistador de fortalezas, para aprendermos a conquistar as fortalezas, que estão cercando as nossas promessas. Aqui eu falei de Ebed-Meleque. Ebed-Meleque está no livro do profeta Jeremias. Ebed-Meleque, o etíope, o cuxita, ele era eunuco do rei Zedequias. E a história do profeta Jeremias é a história de um homem que teve que superar muitas coisas para conquistar as fortalezas que o Senhor colocou na vida dele. A gente conhece muito bem o chamado do profeta Jeremias no capítulo 1. E o Senhor falou, olha, eu te chamei para levantar e para derrubar, eu te chamei para empossar reis, para destruir reinos, eu te chamei, a tua palavra, a palavra que sai da sua boca, vai ser uma palavra poderosa e vai ser cumprida, amém. A gente conhece, é um dos chamados mais impactantes da Bíblia, o chamado do profeta Jeremias. E ele fala, Senhor, eu sou jovem, eu não sei falar, eu não tenho as palavras. E o Senhor fala, olha, abre a sua boca que eu encherei, eu vou ser contigo, eu vou na sua frente. Mas muitas pessoas chamam o profeta Jeremias de profeta chorão, porque ele escreveu o livro das lamentações de Jeremias. Mas poucos profetas passaram o que o profeta Jeremias passou na sua existência. O que Jeremias, Elias e o próprio João Batista, que João Batista era uma representação, vamos assim dizer, de Elias, né, para a volta de Cristo, poucas pessoas passaram o que o profeta Jeremias passou. Essa situação aqui de Ebed-Meleque foi uma situação onde o profeta Jeremias ele foi jogado num calabouço, mais precisamente numa cisterna, num poço. Olha a situação que alguns momentos da vida leva o homem que foi chamado para conquistar fortalezas, para empossar reinos e destronar reinos, e o profeta Jeremias ele viveu essa realidade, porque ele profetizou contra Jerusalém, contra Judá, aliás, Judá caiu. Ele profetizou contra o Egito caiu. Ele profetizou contra a Babilônia caiu. Tudo que o profeta Jeremias profetizou aconteceu, o Senhor honrou.
Mas o profeta Jeremias, ele passou por um processo que aqueles homens, aquele povo que conquistou fortalezas, aqueles homens que conquistaram Jericó, que conquistaram Hebrom, depois conquistaram Jerusalém, agora eles se rebelam contra o Senhor, eles têm um coração rebelde. E de todos os ministérios, eu diria que o ministério profético, nos dias de pessoas com coração rebelde, é o ministério que mais sofre, sem dúvida. Porque um coração rebelde odeia uma palavra profética. E o que aconteceu aqui no contexto do profeta Jeremias, é que por causa da palavra que ele carregava, e da unção que ele carregava, e da mensagem que ele carregava, ele foi odiado por todo mundo. Os principais amigos do profeta Jeremias viraram as costas para ele, e os principais amigos do profeta queriam o fim dele, a morte dele, o cativeiro dele. E aqui em Jeremias 38, um capítulo antes, a história, ela acontece da seguinte forma: os nobres de Jerusalém, está lá no versículo 38, e ocorreu que Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor, eles ouviram a mensagem que Jeremias estava falando, e eles tramaram contra Jeremias, e eles foram pedir para o rei Zedequias para prender Jeremias. O rei Zedequias ali naquela situação, ele já estava cercado pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Ele falou: faz o que vocês quiserem. Aqueles nobres de Jerusalém pegaram o profeta Jeremias e jogaram num poço. Aquele poço ele estava vazio, só tinha lama no fundo dele. Então o profeta Jeremias ficou ali alguns dias, algumas horas, naquela lama no fundo de um poço, literalmente na lama. O terrível na história do profeta Jeremias é que ele não foi jogado naquela lama, aqui era uma lama literal, mas ele não foi jogado nesta situação pelos pecados dele. Ele não foi colocado nessa situação pelas mentiras dele. E ele não foi colocado nessa situação aqui pelos erros da vida dele ou pelo crime que ele praticou. Ele foi colocado nessa situação pela mensagem que ele carregava. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, que o Senhor nos chamou para ser conquistadores de fortalezas. Mas existem processos que nós passamos, que nós vamos passar, e eu não sei em qual etapa que você está desse processo, talvez você vai se identificar com alguma dessas etapas, aonde em alguns momentos, esse é o lugar que talvez nós estaremos. Hoje nós chamamos ser cancelado, né? Não sei se é melhor hoje ou pior. Hoje é um linchamento público do nome, da reputação. Hoje as pessoas cancelam as outras pessoas. E é natural isso. Eu sou cancelado em muitos lugares e em muitas situações. Não na internet, mas tem muitos ambientes que me odeiam. E eu também odeio muitos ambientes. Porque a luz que está na nossa vida odeia as trevas que estão naquele lugar, e as trevas que estão naquele lugar odeiam a luz que está na nossa vida. E pode ter certeza, irmãos, que você vai ser colocado, talvez você está passando por uma situação dessas, em algumas situações, como o profeta Jeremias foi, por causa da mensagem que você carrega. O compromisso com o reino, o compromisso com a verdade, o compromisso com o evangelho. No Brasil e no mundo inteiro, a gente vive uma polarização, que se as pessoas se posicionarem à luz da Bíblia, corre risco de ser demitido no trabalho, de passar por uma retaliação, de passar por qualquer processo, por qualquer situação. Às vezes dentro da família, no meio dos amigos, no meio dos irmãos. O profeta Jeremias, era isso que estava acontecendo com ele, trazendo para a nossa realidade. As portas não se abriam para ele, as pessoas não queriam saber dele, ele era xingado, ele era açoitado, ele era maltratado. Porque nos dias de um coração rebelde, ele estava trazendo uma mensagem da verdade. Eu tinha um amigo que falava que ele era muito corajoso, ele tinha coragem para tudo, mas ele falava: Ismael, é difícil demais ser crente. E ele não era cristão, mas ele falava: talvez eu nunca vou ser cristão, porque é difícil demais. E hoje, graças a Deus, ele é pastor. Teve um encontro com Deus. Mas para o homem natural, para a mulher natural, ser cristão é uma condição, em alguns momentos. Se não compreender algumas realidades, se a gente for olhar na ótica, à luz do mundo, a nossa realidade cristã, de fato é uma coisa sobrenatural, porque não tem explicação. Não tem explicação a gente não se preocupar com o que o mundo está falando, ou o que o mundo está tramando, mas a gente confiar em Deus. E o profeta Jeremias, ele é jogado naquele poço, naquela cisterna, ele passa lá um bom tempo. Deus instiga no coração de Ebed-Meleque, que era esse eunuco etíope, para livrar o profeta Jeremias, e ele intercede ao rei Zedequias, e ele fala: Zedequias, a cidade está cercada, se Jeremias ficar naquela cisterna, ele vai morrer.
E o rei Zedequias fala para ele, então liberta. E ele chama 30 pessoas e vão lá resgatar o profeta Jeremias. Aí pega alguns trapos, joga para ele colocar nas axilas, amarra uma corda e resgata ele desse lugar de cisterna. A boa notícia é que para a nossa vida, irmãos, é que sempre o Senhor vai enviar pessoas como Ebed-Meleque na nossa história. Pessoas que vão nos resgatar do fundo de um abismo. Pessoas tomadas pelo Espírito Santo. Ebed-Meleque nessa história, ele faz o papel, ele é um símbolo do Espírito Santo. Daquele que nos resgata no fundo do poço, no fundo de uma lama, no fundo de umas situações que as realidades, que as situações da vida nos lançaram. Nos debatendo ali, tentando sair, sem nenhuma condição, sem nenhuma possibilidade. Eu acredito que era uma cisterna muito funda, porque ele não podia sair por si só. Existem lugares da nossa vida onde a gente se encontra em alguns determinados momentos que nós não conseguimos sair por nós mesmos. Se o Senhor não mandar um resgatador para ir lá estender as suas mãos e nos tirar daquele lugar, nós não conseguimos sair. Mas eu não estou falando que nós somos conquistadores de fortalezas. E como pode um conquistador de fortaleza estar no fundo de um poço? No fundo de uma situação, no meio da lama que não consegue fazer nada. Existem momentos da nossa vida que as nossas mãos ficam atadas e não há o que fazer. E são nesses dias que Deus levanta a sua igreja, como Ebed-Meleque aqui, para ser o resgatador do mundo. Sabe por quê? Porque hoje tem alguém na sua família nesse lugar, nessa posição que Jeremias estava. E Deus quer nos levantar, quer levantar a sua igreja, eu e você como esse homem, para estender as mãos, para olhar para aquele que ninguém está olhando, para enxergar o que ninguém está enxergando, sem fazer juízo de valor, sem julgar por que Jeremias estava lá, sem fazer nenhum juízo de valor, mas entender que nós somos a resposta para uma geração, a resposta para o mundo que está numa calamidade. O mundo está numa calamidade. As pessoas são tão miseráveis que muitas delas tudo que tem é dinheiro. Nós já conseguimos entender que o dinheiro não significa mais nada hoje em dia. As pessoas enriquecidas, por assim dizer, financeiramente falando, mas completamente deprimidas, completamente entregues a tantas situações. E essas pessoas, irmãos, é interessante isso, porque as pessoas que estão nessa situação são as mesmas que estão atirando Jeremias na cisterna, nos poços. A história ela continua aqui. Depois o rei Nabucodonosor, ele termina o cerco à cidade. Os nobres de Jerusalém, assim como o rei Zedequias, aqueles mesmos que não deram ouvidos à palavra do profeta Jeremias, eles são levados cativos, eles são mortos por Nabucodonosor, eles se perdem ali no meio daquele processo. O rei Zedequias, que poderia ter ouvido a palavra e ter obedecido, que a palavra naquele momento era de rendição, ele não obedeceu e ele tentou fugir, e ele foi pego nas regiões de Ramote de Gileade, se não me falha a memória, mas ele foi capturado, e ele foi conduzido de novo ali. Depois ele teve os seus olhos cegos, ele foi cegado pelos soldados de Nabucodonosor, e depois foi morto, foi assassinado. Mas existia uma palavra, existia uma promessa que, se ele se entregasse para Nabucodonosor naquele momento, ele iria em paz para a Babilônia, e não pereceria. Mas o ponto é que justamente aquelas pessoas que atiraram Jeremias na cisterna, foram as pessoas que depois foram conduzidas, os nobres, que depois foram levados para o cativeiro na Babilônia. Mas Deus também tinha um plano de salvação para essas pessoas. O fato é que Ebed-Meleque, que foi aquele jovem etíope, que não sei se era jovem na verdade, né? Pode ser até que ele era mais velho. Mas aquele homem que confiou na palavra do Senhor, ele perseverou, ele creu, e ele ajudou o profeta, ele resgatou o profeta naqueles dias. Ele foi a pessoa que, quando o exército do Nabucodonosor chegou, ele foi libertado, ele foi livre, assim como o profeta Jeremias. E o rei Nabucodonosor, ele dá uma ordem para Nabuzaradã, que era o capitão do seu exército, e para Gedalias, que era o governador. E ele fala, olha, o profeta Jeremias, ninguém toca ele. Dá passagem livre para ele, para onde for. Permita que ele vá para onde ele quiser. Se ele quiser vir para a Babilônia, vem. Se ele quiser ficar na Judéia, ele fica. Deixa ele fazer o que for. E o interessante desse momento na história é como as coisas se invertem, irmãos. E as pessoas que atiraram Jeremias no fundo do poço foram as pessoas que depois foram levadas cativas, e o profeta Jeremias, que continuou na posição dele, foi aquele que foi liberto. Mas essa história ela não termina aí, porque o profeta Jeremias, ele é o profeta que depois ele vai profetizar a respeito dos 70 anos do cativeiro. Então, o profeta Jeremias agora ele está liberto,
E ele profetiza a respeito dos 70 anos no cativeiro. Ele fala, olha, esse povo vai preso, vai para o cativeiro, na Babilônia, e eles vão ficar lá por 70 anos, e depois de 70 anos, eles serão livres, serão libertos. E aí o profeta Daniel, que era contemporâneo de Jeremias, mas eu acredito que um pouquinho mais novo, ele lendo o livro do profeta Jeremias, ele entendeu que existia um prazo para o povo ficar no cativeiro na Babilônia, que eram 70 anos. E ele começa a orar para que o povo seja liberto, para que haja uma libertação, um processo de libertação na vida daquele povo. E eu acredito que também por intermédio da vida e da oração do profeta Daniel, Deus começa a mover as águas, Deus começa a mover as situações. E aí Deus levanta Esther, Deus levanta Mardoqueu, Deus levanta Neemias, Deus levanta Esdras, Deus levanta o profeta Ageu, o profeta Malaquias, para trazer o povo de volta do Egito, do cativeiro. E aí entra numa passagem da Bíblia que eu gosto muito, e eu vou ler aqui também, que é um complemento dessa mensagem, que é o Salmo 126. E o Salmo 126, a Bíblia diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Eu vou lendo devagar e eu vou comentando aqui. Esses cativos que o Senhor trouxe de volta a Sião, foram aqueles homens que pecaram, foram aqueles homens que jogaram o profeta Jeremias na lama, foram aqueles homens que rebelaram o seu coração. Outra hora, no começo da sua história, eles conquistaram fortalezas, depois eles pecaram contra o Senhor, foram levados cativos por esse motivo. Agora o Senhor tem um plano de restauração para a vida deles, está trazendo de volta eles para Sião, como num sonho. E o Senhor já tinha falado por intermédio da sua palavra, em Deuteronômio, falou para Moisés, falou para Davi, falou para Salomão. Ainda que a nação peque, ainda que a nação erre, mas se eles se arrependerem no fundo do seu coração, eu tenho um plano de restauração e eu trago de novo, e eu coloco de novo na posição. Então sobre esse povo o Senhor fala: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. O nosso Deus é o Deus de segundas chances, o nosso Deus é o Deus de segundas oportunidades. Ele é um Pai que tem prazer em encher a nossa língua de um riso, de cantos de alegria, e a nossa boca de riso. E o Senhor, Ele faz grandes coisas no meio daquele povo, e por isso eu estou convencido, e ninguém tira da minha cabeça, que o nosso Deus é o Deus das grandes coisas. Quando nós fomos orar ao Senhor, nós não podemos pedir coisas pequenas. Esse povo aqui, ele não olhou para a sua situação, para o seu passado, eles posicionaram o seu coração em Deus, e eles creram nas grandes coisas. E no versículo 3, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu estou falando de pessoas que passaram 70 anos num cativeiro, passaram toda uma vida, toda uma história no cativeiro. Esses aqui talvez porque mereciam. E eles falam: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam em lágrimas, com cantos de alegria colherão, e aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo seus feixes. Esse salmo é um salmo onde os nossos irmãos escrevem ali. É um conjunto de salmos chamado de Cântico dos Degraus. E tem mais um que a gente vai ler aqui, somente alguns versículos, que é um Salmo 137, falando da mesma história. Eu estou falando de um povo que foi levado cativo, devido ao seu pecado aqui nessa história. Mas no cativeiro eles entenderam uma realidade, eles posicionaram o coração deles. E o Salmo 137 vai dizer assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Aqui no momento que eles estavam lá na Babilônia, no cativeiro, eles estavam junto aos rios da Babilônia. E eles se sentaram e choraram com saudade de Sião, com saudade do lugar deles, da terra prometida, do lugar da promessa, da presença de Deus. E ali nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas. A Babilônia tinha bastante salgueiro. Quem conhece salgueiro aqui? Salgueiro da Babilônia? Ninguém conhece salgueiro da Babilônia? Depois você pesquisa na... É uma planta muito bonita, você já viu por aí, mas talvez não sabe. Aqui do lado do riozinho tem alguns salgueiros ali. É aquela árvore, ela não é muito alta, mas que ela tem umas folhagens que vai
parece um chicote, vai até quase o chão. É uma árvore muito bonita. E ali os nossos captores, eles pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cante para nós uma das canções de Sião. E aí eles falam: como nós poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, e que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam arrasem-na, os alicerces. O ponto, irmãos, que eu quero deixar aqui para cada um de nós, que o Senhor deixou para o nosso coração, é que ainda que nos dias que nós fomos levados cativos por alguma circunstância da vida, se em algum momento nós fomos, aqui nós temos pessoas de várias realidades. Tem pessoas que estão com o Senhor há muito tempo, tem pessoas que estão chegando agora. Mas se alguma área da sua vida, e se em algum momento você foi levado cativo, se no meio do cativeiro o nosso posicionamento for como o posicionamento dessas pessoas, eu não vou me esquecer da minha Sião, eu não vou esquecer da minha Jerusalém. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: eu não vou me conformar com essa realidade. Eu não vou fingir que nada está acontecendo, eu não vou fingir que isso está bom para mim. Eu não vou cantar uma canção de Sião em terra estrangeira. Eu não vou viver aqui, conviver com essa situação como se nada tivesse acontecendo. Eu vou lembrar das promessas. Eu vou lembrar daquilo que Deus liberou sobre a minha vida. E eles falam aqui que o meu coração definhe, que a minha mão direita definhe, se eu me conformar com uma realidade que não é o que o céu tem para a minha vida. Quando eles posicionaram seus corações dessa maneira, eles viveram a realidade do Salmo 126, eles foram libertos para uma realidade como os que sonham. E por que eu estou falando dessas duas situações? Porque Jeremias foi jogado num cativeiro pela mensagem que ele carregava e por pregar a palavra da verdade. Mas esse povo, ele foi jogado num cativeiro porque eles pecaram contra o Senhor, porque eles abandonaram aquela mesma verdade. Foram duas realidades, duas situações, que levaram o homem, que leva a mulher para uma mesma situação, para uma situação real da vida. Mas o ponto é que seja qual for o motivo, a mensagem do Senhor é que Ele nos liberta de todos os nossos cativeiros. A Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda que nós tenhamos passado na nossa vida processos de cativeiros físicos, cativeiros espirituais, cativeiros emocionais, cativeiros químicos, seja lá qual for o cativeiro, a realidade que o Senhor tem para nossas vidas é como essa realidade do Salmo 126. O Senhor, Ele é aquele que opera grandes coisas, e Ele transforma a nossa realidade. Ele traz de volta as promessas, para que nós vivamos uma realidade como aqueles que sonham, para que a nossa boca se enche de riso e a nossa língua de um novo cântico. O que o Senhor tem para as nossas vidas é que as pessoas olhem para a nossa realidade e digam: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. Seja qual for o cenário da nossa vida, o plano de restauração do Pai, que inclui Jesus, e por intermédio de Jesus, o Espírito Santo, Ele nos capacita a sermos livres de todas as situações. No domingo o pastor falou, como eu disse aqui, de sofismas, de argumentos, de mentiras. Esses sofismas constroem fortalezas na nossa mente e no nosso coração. Essa palavra que parece um trava-línguas, mas ela é tão séria, que ela leva nações inteiras ao cativeiro. O inimigo consegue aprisionar nações inteiras, porque libera sofismas, e esses sofismas ele vai virando cultura, hábitos, e o conjunto de hábitos vira a cultura do povo, e a cultura do povo aprisiona o povo em uma situação de miséria e de calamidade, que as pessoas não conseguem enxergar a própria realidade. Mas o que nós não podemos como igreja de Cristo, nós temos que entender: Babilônia e nenhuma área da nossa vida é o nosso lugar. Se você decidiu no seu coração ser livre de todos os cativeiros, essa é a primeira demonstração do grande plano e da grande mudança que Deus tem para a sua vida e que Deus tem para a minha vida. Que o Espírito Santo venha trazer aos nossos corações quais são as áreas que Ele quer nos fazer ainda mais livres. Ainda mais livres. Ainda mais livres. Hoje foi dito aqui que Ele renovará as nossas forças como a águia.
Ele quer fazer eu e você ainda mais livres, ainda mais livres, ainda mais livres. Existe uma liberdade espiritual que o Senhor quer fazer eu e você experimentar na presença dEle. Existe uma realidade espiritual que às vezes os sofismas, quer seja da religiosidade, quer seja alguma palavra que algum dia foi falada no nosso coração que nos limitou. E talvez alguém olhou para você e te julgou, e te recriminou, e falou: para que isso é exagero. Bloqueou o seu coração para ver a intensidade daquilo que Deus tem para você. Situações que vão sendo colocadas em todas as áreas da nossa vida e do nosso coração. Em alguns momentos a gente sente que a nossa vida era para estar muito mais adiantada. Em alguns momentos a gente sente que parece que todo mundo foi para frente e nós ficamos para trás. Ficamos presos nessas circunstâncias, nessas realidades. Algumas pessoas vão se identificar e vão falar: olha, eu fiquei preso nessas realidades por causa do meu pecado. Eu fiquei preso nessas realidades por aquilo que eu plantei e eu estou colhendo aquilo que eu plantei. E outras pessoas vão se identificar com a situação de Jeremias e vai falar: eu fiquei preso nessa calamidade, porque eu quis me posicionar, porque eu quis honrar ao Senhor. Eu não sei se é a realidade de alguém aqui, mas eu tenho um irmão na célula, um amigo querido, que aos 15 anos de idade, quando ele entregou seu coração para Jesus, ele chegou em casa contando a novidade, ele levou uma surra. Existe muitos de nós que no momento que a gente decidiu posicionar o nosso coração, a gente achava que a gente ia, naquele mesmo momento, viver a melhor fase, a melhor estação da nossa vida, ou talvez essa foi a nossa percepção, mas naquele momento de liberar a palavra, foi o momento que a gente foi jogado na cisterna. Hoje, por intermédio da sua palavra, o Senhor Ele nos traz à tona dessa realidade. Hoje o Senhor coloca Ebedes e Meleques na nossa história. Hoje o Senhor muda cativeiros da nossa vida, cativeiros da nossa situação, para nos fazer avançar ainda mais. Daqui a pouco nós vamos orar, estamos partindo para o encerramento. Quero convidar os irmãos do louvor para ir voltando aqui, se for possível. Mas eu quero que você deixe o Espírito Santo sondar o seu coração para identificar algumas situações, algumas áreas específicas da sua vida, onde uma palavra paralisou a sua história. O terrível na história de Jeremias é que não foram inimigos, não foram adversários, foram pessoas que ele contava, foram amigos. Amigos, pessoas próximas, familiares. O profeta Jeremias, sem dúvida, ele foi um dos profetas da Bíblia mais odiados. Às vezes quando a gente olha a história de um profeta, irmãos, todo mundo queria ser como o profeta Samuel, né? Profeta e juiz, julga todo mundo, determina, faz, autoridade. Mas a realidade de alguns de nós é como a realidade do profeta Jeremias, que as pessoas vão odiar a mensagem que nós carregamos. Mas o Senhor, e quando o Pai colocou essa palavra no meu coração, Ele falava muito a respeito de uma geração que Ele tem levantado, que Ele quer de mim e de você. A geração como de Ebed e Meleque, que estende os braços, que tira muitas pessoas do lamaçal, do pecado, da dúvida, que não olha para nenhuma circunstância, que não teme nenhum tipo de recriminação, que não teme nenhum tipo de retaliação, mas que se posicionou no Senhor. Assim foi esta geração. Se você puder ficar de pé no seu lugar nesta noite.